Olá, tudo bem? Bem-vindos meus alunos e também bem-vindos vocês que são curiosos sobre o tema, sobre esse assunto. Esse é um vídeo da disciplina de História da Técnica e da Tecnologia dos cursos de Engenharia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E nesse vídeo hoje nós iremos tratar de um tema que é essencial para quem já ouviu falar em Universidade Tecnológica Federal do Paraná e principalmente para quem estuda na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, nossa querida UTFPR. O assunto é tecnologia. O que é isso? Qual é o seu significado? Então eu convido vocês para, junto comigo, fazermos esse passeio pelo conhecimento humano. Espero que gostem. Não deixe de dar sua curtida aí embaixo, porque afinal de contas isso daqui é um canal do YouTube, né? Não deixe de dar sua curtida aí embaixo e de se inscrever no canal, para que a gente possa produzir cada vez mais e melhor, né, nesse assunto e dentro desse tema. Obrigado. Nós usamos aqui o conceito de tecnologia que foi apresentado pelo professor Dr. Afonso Fleury, que é professor do Departamento de Engenharia e Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Ele escreveu diversos artigos, livros, e nós utilizamos o conceito que ele apresentou no artigo Capacitação Tecnológica e Processo de Trabalho, comparação entre o modelo japonês e brasileiro, que foi publicado na revista de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em 1990. Então, segundo Afonso Fleury, tecnologia é um pacote de informações organizadas de diferentes tipos, provenientes de várias fontes, obtidas através de diferentes métodos utilizados na produção de bens e serviços. Quanto aos tipos, essas informações podem ser científicas quando decorrentes de pesquisa, da observação metodológica, da análise, reflexão e compreensão de seus resultados, e empíricas quando desenvolvidas a partir das percepções cotidianas. Quando nos referimos aos 5 sentidos empíricos, queremos dizer que são eles o tato, a visão, o paladar, o olfato e a audição. Esses sentidos empíricos nos permitem perceber o nosso entorno, a nossa realidade. É através deles que nós temos a percepção da realidade. E vamos falar também das fontes de informações de origem científica, que afinal de contas é o nosso assunto aqui, né, na universidade. Essas informações, elas possuem fontes, e vamos falar delas. São descobertas científicas, a ciência, patentes, manuais e desenhos. Vamos falar de cada uma delas. A primeira fonte que nós falaremos é a ciência. A ciência ela é um conhecimento documentado e reproduzível. É um empreendimento autônomo, objetivo, neutro e baseado na aplicação de um código de racionalidade distante de qualquer tipo de interferência externa. A ciência ela toma corpo a partir das contribuições de René de Descartes, que criou o chamado método cartesiano, o método de dedução. No discurso do método, Descartes enumera 4 regras básicas capazes de conduzir o espírito na busca da verdade ou na construção do conhecimento científico. As chamadas regras de evidência, que é só aceitar algo como verdadeiro desde que seja evidente, com ideias claras e distintas, ideias inatas. Segundo, regras de análise, dividir as dificuldades em quantas partes forem necessárias à resolução do problema. Regras de síntese, ordenar o raciocínio, problemas mais simples, conduzindo aos problemas mais complexos. E regras de enumeração,
realizar verificações completas e gerais para garantir de que nenhum aspecto do problema foi emitido. Outra fonte importante de informações são os registros de patentes. Cada país possui o seu, e os países entre si eles possuem reconhecimentos internacionais, possuem reconhecimento em que as patentes de um país podem ser respeitadas em outros, e na maioria das vezes o são. Outra fonte importante de informações com o ponto de vista do desenvolvimento tecnológico podem ser os manuais. No caso, aqui alguns exemplos de manuais técnicos. Nós temos ali um manual técnico para profissionais de estação de tratamento de água e distribuição, para como operar, como fazer funcionar essas estações. Um outro é um manual de operações do Cessna 172. Outro manual do Toyota Corolla, e aqui um manual militar, um manual do Exército para a utilização da viatura Jeep, para a sua utilização, para o seu manuseio e principalmente para a sua manutenção. Os desenhos também servem como fonte de conhecimento, como fonte de informação, para desenvolvimento tecnológico ou para se desenvolver uma tecnologia. Aqui nós temos um desenho, são desenhos técnicos, plantas, e nós temos também aqui um chassi de um Jeep, que também é um desenho técnico, visando instruir, no caso aqui, para manutenção e conservação do veículo. Então isso aqui, o desenho constitui uma fonte também por excelência de informação sobre tecnologia. Quanto aos métodos para obtenção dessas informações que nós já falamos, nós temos a pesquisa, e essa é eminentemente científica, o desenvolvimento, a cópia, a espionagem e muitos outros. A respeito da pesquisa, a pergunta principal é o que é pesquisar? E aqui nós temos, pesquisar significa, de forma bem simples, procurar resposta para perguntas propostas. Devo ou posso fazer o seguinte esquema aqui. Primeiro nós partimos de uma certeza, que, por exemplo, minhoca é um animal. As dúvidas que nós temos, que nós iremos responder numa pesquisa: que classe pertence, o que come e como ela vive. O desenvolvimento de uma tecnologia, de um conhecimento, de um produto, como nós temos aqui, ele envolve algumas fases, como o pré-desenvolvimento, o desenvolvimento e o pós-desenvolvimento. E elas se subdividem em planejamento estratégico, o desenvolvimento do produto propriamente dito e a produção, a manufatura desse produto. Outra fonte de conhecimento é a cópia. Cópia, às vezes, a cópia pura e simples, obtida por meio de engenharia reversa, que se pega um produto, ele é desmontado, é estudado, é visto como ele funciona, e ele é copiado. A pirataria, que seria a cópia, aí sim, a cópia ilegal, A pirataria ela pode ser desde um simples objeto até algo mais complexo, como veículos, como ocorre em países como a China, que, em virtude de ter um mercado consumidor imenso interno, eles produzem muitas cópias, que são vendidas lá no seu mercado.
primeira forma de obtenção de informações, que se relaciona com a anterior, aí, com a cópia pura e simples de produtos, diz respeito à espionagem, que daí é o roubo puro e simples de informações, de dados, de projetos, de tecnologia, né? Que isso fez com que crescesse muito nos últimos anos um campo de proteção, né? Um campo de inteligência corporativa, que é para proteger os dados, impedir que os dados das empresas sejam roubados. E por fim, o objetivo final da aplicação da tecnologia, que falamos tanto nela, né, seria a produção de bens e serviços. E o que é um bem e o que é um serviço? Inicialmente, serviço ele é algo intangível, algo que é feito por uma pessoa, por um grupo de pessoas ou por uma organização para outras. Como, por exemplo, transporte, como, por exemplo, entregas, enfim, trabalho prestado por alguém. No caso, nós temos aqui os serviços de telefonia, que hoje são mais serviços de transmissão de dados, de comunicação. É um serviço. Constantemente a tecnologia ela faz surgir novos serviços que acabam entrando em choque com os serviços anteriores. É o caso do Uber, que combinou essa tecnologia de serviços de comunicação, de transmissão de dados, né, de computação, com a prestação de serviço de transporte. E isso provocou um certo choque entre serviços que já estavam estabelecidos e que tinham uma dinâmica mais lenta ou diferente da que o Uber apresentou. Essa situação de conflito acabou provocando posicionamento de políticos, de autoridades, né, tentando se alinhar ou ao modelo antigo que estava sendo superado ou ao modelo novo que estava surgindo. No caso aqui nós temos um exemplo de um deputado que ele se alinhou aos consumidores que queriam mais agilidade, mais dinamismo, independente de quem presta o serviço. E no tocante aos bens, os bens são objetos materiais, são máquinas, equipamentos, alimentos, enfim, tudo aquilo que é produzido para o nosso consumo, para o nosso bem-estar. São bens tangíveis. A diferença entre o serviço é que o serviço ele não pode ser estocado, enquanto que o produto pode. Né? O serviço, como ele é intangível, ele pode ser passado de pessoa para pessoa. A forma como esse serviço é prestado, como ele é feito, o modelo, enfim, o modelo de prestação de serviço pode ser transmitido. Um exemplo que nós temos de produção de bens é a linha de montagem que foi criada por Ford, né, automatizada por Ford a partir de 1912. Tá? Que vocês têm aqui um modelo da fábrica do Ford T, a primeira linha de montagem automatizada que nós temos. E um produto que ele é em si um pacote de informações, né? Enfim, é um pacote tecnológico, uma tecnologia aplicada, que é o iPhone, que ele tem aqui diversas inovações de diversas invenções que foram feitas ao longo do tempo, que foram aplicadas quando seu lançamento, né, para sua confecção. Sem o iPhone, sem o smartphone, nós não teríamos muito do que nós temos hoje em dia. A nossa sociedade, os nossos usos, as nossas práticas de consumo, as nossas práticas produtivas, elas seriam um tanto que diferentes. Bem, dessa forma nós podemos concluir relembrando então aqui o conceito de tecnologia de Afonso Fleury. Tecnologia é um pacote de informações organizadas de diferentes tipos, científicas, empíricas, provenientes das mais várias fontes, como descobertas científicas, patentes, manuais, desenhos, obtidas através de diferentes métodos, como a pesquisa, desenvolvimento, cópia, espionagem, utilizada na produção de bens. Tenha sido despertada a atenção de vocês para a amplitude e abrangência desse termo que é a tecnologia. Né? Nós vamos trabalhar mais sobre tecnologia, sobre conhecimento, técnica, né, e história nos próximos vídeos.
Para isso eu peço que vocês se inscrevam no canal, principalmente, né, os alunos, para poderem acompanhar esses vídeos, e deixe também o seu like, dizer que você gostou ou você não gostou, para que a gente possa fazer cada vez melhor, né, possamos produzir cada vez mais e melhor para todos vocês, alunos e curiosos sobre o tema tecnologia ou sobre o tema história da técnica e da tecnologia, né? Vamos nos ver mais. Obrigado, né? E que esse seja a nossa primeira aula de muitas. Obrigado, abraço e até na próxima. Se inscreva no canal. Obrigado.